Olá, em primeiro lugar eu desejo que você esteja bem. Seja muito bem-vindo ao canal Luísa de Lug Crochê. E eu confesso para você que eu estou encantada por essa peça. Fiquei apaixonada nesse tapete, eu espero que você goste tanto quanto eu gostei. É fácil de trabalhar, rápido de fazer e o resultado ficou excelente, pelo menos foi o que eu achei. Então eu vou passar aqui as medidas, ele ficou com 68 de comprimento por 46 de largura, então ele ficou num tamanho bom. E gastei apenas 275 gramas de fio número 6 e trabalhei com agulha de 3,5 milímetros. Eu espero que você goste de trabalhar essa peça comigo. Se você fizer e gostar do resultado, por gentileza, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se possível, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Então, dito isso, vamos lá para o passo a passo. Vamos iniciar trabalhando 38 correntes. Laço a linha, busco o fio pela laçada, aqui está a primeira corrente. 2, 3, 4, 5 e sigo até construir 38 correntes. Eu vou fazer as minhas e venho. Trabalhei 38 correntes, agora nós vamos contar 7 correntes voltando atrás a partir dessa última corrente que fizemos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na sétima corrente, nós vamos passar a agulha pelo meio e trabalhar um ponto alto. E nós vamos fazer grupos de 3 pontos altos aqui nessa volta. Venho para a corrente à frente, faço um ponto alto. Corrente à frente, mais um ponto alto. Então, aqui eu fiz um grupo com 3 pontos altos. Nós vamos fazer 6 grupos de 3 pontos altos, separados sempre por 2 correntes, e sempre pulando 2 correntes de base. A partir da terceira, trabalhamos mais um grupo com 3 pontos altos. Duas correntes, pula 2, 3 pontos altos. Então, vamos assim até construir aqui 6 grupos de 3 pontos. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei 6 grupos com 3 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes e vou fechar a volta aqui pegando na última corrente. Então, aqui de base eu ainda tenho 1, 2, 3, 4 correntes, venho na quarta. Então, passo a agulha aqui na última laçadinha dessa corrente e prendo um ponto baixíssimo. Então, encerramos a primeira volta. Bem, agora então vamos para a segunda volta. Todas as vezes que eu for iniciar uma volta nessa primeira parte e eu tiver aqui de base esse espacinho aqui de correntes, então eu vou fazer 2 correntes para começar a próxima volta. Então, aqui 1, 2. Essas 2 correntes sempre vão equivaler um ponto alto. Viro o trabalho e faço mais 2 pontos altos nesse espaço. Então, fiz um grupo aqui de 3 pontos altos. 2 correntes, venho no próximo espaço, faço mais 3 pontos altos. Nós vamos trabalhar 7 grupos de 3 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes e sempre trabalhados nesses espaços de correntes de base. Então, eu vou fazer aqui os meus. Quando eu estiver para trabalhar o último grupo, eu venho fazendo junto com você. Aqui está, vem trabalhando os grupos de 3 pontos altos, agora nós vamos fazer o último grupo aqui nesse espaço da ponta. Então, faço aqui as 2 correntes,
e trabalho 2 pontos altos pegando por baixo dessas correntes. E o terceiro ponto alto eu vou fazer pegando pelo meio da quarta corrente, contando daqui pra cá. Então, 1, 2, 3, 4. Passo a agulha aqui no meio da quarta corrente e trabalho o último ponto alto. Bem, então, fizemos 7 grupos de 3 pontos altos na segunda volta, agora nós vamos para a terceira volta. Todas as vezes que eu tiver um grupo de 3 pontos altos aqui, eu sempre vou começar a volta com 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Então, essas 4 correntes sempre vão equivaler as duas primeiras um ponto alto, as duas últimas um espaço de separação. Viro o trabalho e venho no primeiro espaço de 2 correntes e faço 3 pontos altos. Na terceira volta, nós vamos fazer 6 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Então, olha, nós sempre vamos intercalar aqui nessa primeira parte, uma volta com 6 grupos, na outra 7, agora 6, depois 7. E nós vamos assim até trabalhar aqui 29 voltas. Então, vou fazer aqui o restante da terceira volta com essa orientação e venho para a gente continuar. Trabalhei a terceira volta, fiz 6 grupos de 3 pontos altos. Agora, para encerrar essa volta, nós fazemos 2 correntes e vamos trabalhar aqui um ponto alto, pegando pelo meio da segunda corrente que nós fizemos para iniciar a volta de base. Então, olha, daqui por diante, nós sempre vamos fechar as voltas pelo meio da segunda corrente que fazemos para começar a volta na base. Bem, agora então vamos começar a quarta volta. Tem um espaço aqui de base, então inicio fazendo apenas 2 correntes. Laço, viro o trabalho e faço mais 2 pontos altos nesse espaço aqui de correntes. Duas correntes, 3 pontos altos. Na quarta volta, então, nós vamos trabalhar 7 grupos de 3 pontos altos. E vamos seguindo com essa repetição aqui de intercalar os grupos de 3 pontos altos, numa volta 6, na outra volta 7, até construirmos aqui 29 voltas. Então, olha, como é bastante repetitiva essa primeira parte, eu vou fazer as 29 voltas e depois eu venho conferindo junto com você e fechando a volta de número 29, que nós vamos fechar a volta 29 de um jeito um pouquinho diferente. Então, eu vou fazer aqui as minhas e venho para a gente continuar. Trabalhei com a orientação que passei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 voltas. A volta 29 é uma volta com 6 grupos de 3 pontos altos, um espacinho aqui no início. E agora, nós vamos trabalhar um espacinho aqui nesse canto também. Só que esse aqui é um pouquinho diferente. Então, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, e venho na segunda corrente que eu fiz para iniciar a volta de base, passo a agulha no meio e prendo aqui um baixíssimo. Fiquei com uma alça aqui nesse canto também.
Agora, nós vamos começar a trabalhar contornando ao redor dessa primeira parte. Então, para facilitar aqui para a gente se guiar, eu vou começar a contar essa volta que nós vamos fazer agora como a primeira volta da segunda parte. Para iniciar, eu vou caminhar com 3 pontos baixíssimos. Então, daqui do local onde eu fechei, eu venho para essa próxima laçada que eu tenho aqui à frente, faço um baixíssimo. Agora, eu venho no topo desse ponto alto que está aqui deitado, pego essas duas linhas aqui em cima e faço um baixíssimo. Venho agora por baixo desse ponto e mais um baixíssimo. Agora, eu vou subir 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, volto aqui no espaço e faço mais 2 pontos altos. Então, aqui, olha, estou trabalhando um grupo com 3 pontos altos. Agora, faço 2 correntes. Venho no próximo espaço e faço mais 3 pontos altos. Então, aqui inicialmente eu fiz 2 grupos de 3 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes e nesse próximo espaço eu vou trabalhar 4 pontos altos. Então, olha, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 pontos altos. Agora, eu vou fazer 3 grupos de 3 pontos altos, usando esses próximos 3 espaços aqui. Então, venho aqui, 3 pontos altos. Bem, então, olha, depois do grupo com 4 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3 grupos de 3 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 2 correntes e no próximo espaço eu faço 4 pontos altos. Depois desses 4 pontos altos, de novo, eu vou fazer 3 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Depois do grupo com 4 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3 grupos de 3 pontos altos. Agora, são 2 correntes. E no próximo espaço, 4 pontos altos. Quatro pontos altos, agora 2 correntes. E vou fazer ainda aqui 2 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Bem, então, nós completamos aqui a lateral mais comprida e ficou assim. Então, fiz aqui no início 2 grupos com 3 pontos altos, um grupo com 4. Depois, 1, 2, 3 grupos de 3 pontos altos, um com 4. E de novo, 1, 2, 3 grupos com 3 pontos altos, um grupo com 4 e mais 2 grupos de 3 pontos altos.
Bem, agora nós vamos virar aqui o canto para a próxima lateral. Então, faço duas correntes e nesse espaço de correntes aqui bem da ponta, eu vou trabalhar 8 pontos altos. Então, olha, virando aqui o canto, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Duas correntes. E vou fazer aqui dois grupos com 3 pontos altos separados por duas correntes. Fiz dois grupos com 3 pontos altos, agora duas correntes, e no próximo eu faço 4 pontos altos. Depois desse grupo com 4 pontos altos, eu faço duas correntes e agora trabalho mais dois grupos com 3 pontos altos. Bem, então, a lateral mais estreita ficou assim, dois grupos com 3 pontos altos, um grupo com 4 pontos altos e mais dois grupos com 3 pontos altos. Agora, nós vamos virar aqui o próximo canto, fazendo 8 pontos altos, igual fizemos aqui. Então, os 4 cantos, a mesma coisa. Duas correntes e 8 pontos altos. Aqui estão os 8 pontos altos, agora é só fazer duas correntes e subir aqui pela lateral mais comprida com o mesmo padrão que eu orientei do lado de cá. Então, olha, tudo que eu fizer na primeira metade aqui da peça, eu vou repetir igualzinho na segunda metade. Então, eu vou completar o restante dessa volta com essa orientação e venho para a gente continuar. Completei o restante da volta com a orientação que passei. Depois de virar aqui o último canto com 8 pontos altos, fiz duas correntes, agora eu fecho essa volta com um baixíssimo, pegando pelo meio da terceira corrente que fiz para iniciar. Bem, agora vamos começar a segunda volta. Eu faço 4 correntes, uma, duas, três e 4. Laço, venho nesse espaço da frente e trabalho 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos, eu faço duas correntes e agora eu vou trabalhar aqui 8 pontos altos. Vou fazer 2 pontos altos nesse espaço, um ponto alto sobre cada ponto alto e mais dois aqui nesse espaço. Vou ficar com 8 pontos altos. Bem, então, trabalhei com a orientação que passei e fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Agora, nós fazemos duas correntes e vamos na sequência aqui fazer dois grupos com 3 pontos altos separados por duas correntes.
Então, aqui trabalhei 2 grupos de 3 pontos altos, agora eu faço 2 correntes e de novo aqui eu faço 8 pontos altos. Depois que eu fizer esses 8 pontos altos, eu vou fazer aqui mais 2 grupos de 3 pontos altos e em seguida mais um grupo com 8 pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui a repetição até fazer esse último grupo de 8 pontos altos aqui. Nós vamos ficar com um total de 3 grupos com 8 pontos altos nas laterais mais compridas. Então, quando eu completar o terceiro grupo com 8 pontos altos, eu venho conferindo junto com você. Trabalhei com a orientação que passei, vamos conferir aqui o que eu fiz. Então, olha, no início eu fiz uma alça de correntes, um grupo de 3 pontos altos. Em seguida, 8 pontos altos, 2 grupos com 3 pontos. 8 pontos altos, mais 2 grupos de 3 pontos e aqui o terceiro grupo com 8 pontos altos. Bem, e agora nós vamos fazer aqui um grupo com 3 pontos altos. Então, separo sempre com as 2 correntes, venho aqui e trabalho os 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes, vir nesse grupo de 3 pontos altos, aqui no último ponto, eu faço um ponto alto. Depois desse ponto alto, então, nós vamos fazer 2 correntes e vamos virar o canto. Nós vamos fazer 3 grupos com 3 pontos altos. Então, venho no primeiro ponto, faço um ponto alto. No segundo ponto, faço 2 pontos altos. Olha, usando 2 pontos de base, fiz um grupo com 3 pontos altos. Agora, 2 correntes, 1, 2. Pulo 1 e usando esses próximos 2, eu faço 3 pontos altos. Trabalho 1 aqui nesse ponto e 2 no da frente. Duas correntes. Pulo 1 e usando esses últimos 2, faço mais 3 pontos altos. 1 nesse ponto e 2 aqui no da frente. Então, olha, os nossos 4 cantos vão ser trabalhados com esse padrão. 3 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, sempre pulando um ponto na base. Agora, 2 correntes. E vamos trabalhar aqui a lateral mais estreita. Então, eu venho nesse primeiro ponto alto desse grupo, faço um ponto alto em cima dele. 2 correntes, no espaço da frente, faço 3 pontos altos. Depois, faço 2 correntes, e agora aqui um grupo com 8 pontos altos. 2 no espaço, 1 em cada ponto alto e mais 2 aqui nesse próximo espaço. Bem, então, aqui estão os meus 8 pontos altos. Agora, nós fazemos 2 correntes, 3 pontos altos no próximo espaço. 2 correntes. E venha trabalhar um ponto alto sobre esse último ponto alto desse grupo.
duas correntes. E agora, então, viro esse canto com 3 grupos de 3 pontos altos, distribuindo igualzinho mostrei no primeiro canto. Bem, então, depois de virar aqui esse canto, nós vamos subir por essa lateral mais comprida, repetindo o padrão que eu orientei desde o início até aqui. Então, eu vou trabalhar o restante da minha volta com a orientação que passei e venho para a gente continuar. Trabalhei toda a volta com a orientação que passei, depois de virar aqui o canto, fiz 2 correntes. E agora fecho a volta com o baixíssimo, pegando pelo meio da segunda corrente aqui que eu fiz para iniciar a volta. Agora, vamos para a terceira volta. Eu começo com 2 correntes que equivalem a um ponto alto, venho aqui e faço mais 2 pontos altos. Bem, então, aqui no início fiz um grupo com 3 pontos altos, agora são 2 correntes. E vamos trabalhar um grupo com 12 pontos altos. Vou fazer 2 aqui no espaço das correntes, um ponto alto para cada ponto alto e mais 2 nesse próximo espaço, vou ficar com 12 pontos. Bem, então, aqui estão os 12 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, nós vamos fazer 2 correntes e um grupo de 3 pontos altos nesse espaço de 2 correntes. Fez o grupo com 3 pontos altos, agora faz 2 correntes. E nós vamos trabalhar aqui mais um grupo com 12 pontos altos. Completou os 12, faz um grupo com 3 pontos altos e aqui mais 12 pontos altos. Então, vou fazer o meu até aqui e venho virando o canto aqui junto com você. Trabalhei com a orientação que passei e ficou assim aqui a lateral mais comprida. Agora, nós vamos fazer 2 correntes. E vamos trabalhar um grupo de 3 pontos altos aqui. Então, vou fazer 2 pontos altos pegando por baixo das correntes. E o terceiro eu vou fazer pegando em cima desse ponto alto que está aqui sozinho. Agora, nós vamos fazer 2 correntes e virar o canto. E aqui nos cantos vai sempre seguir um padrão. Nós sempre vamos fazer um aumento no último ponto de cada grupo. Em cada volta que a gente trabalhar, sempre vai ser assim, um aumento no último ponto de cada grupo. Até que a gente fique com 8 pontos altos em cada um dos grupos aqui. Então, vamos lá. Quando chega no último, faz 2 pontos no mesmo ponto. Então, ficamos com 4 pontos altos. 2 correntes de separação sempre aqui entre os grupos.
e mais 4 pontos altos. Então, né, todos os cantos vão ser trabalhados assim. Agora, aqui na lateral mais estreita, nós fazemos 2 correntes, um grupo de 3 pontos altos aqui no início. Esse grupo é trabalhado com um ponto alto em cima do ponto alto sozinho e 2 pontos altos pegando por baixo das correntes. 2 correntes e agora nós vamos fazer aqui os 12 pontos altos. Então, a distribuição é sempre a mesma. 2 pontos, pegando aqui nas correntes e um ponto para cada ponto, até a gente completar aqui 12 pontos altos. Depois dos 12 pontos altos, então, nós fazemos 2 correntes e um grupo aqui de 3 pontos altos. 2 pegando por baixo das correntes. E um aqui no ponto alto que está sozinho. Bem, agora então, nós fazemos 2 correntes e viramos o próximo canto com os 3 grupos com 4 pontos altos. Depois que completar aqui o canto, então, nós seguimos com a repetição do que eu orientei desde o início até aqui. Então, eu vou completar o restante da volta com essa orientação e venho para a gente continuar. Completei a terceira volta com a orientação que passei. Depois de virar aqui o último canto, eu fiz 2 correntes e fechei a volta com um baixíssimo na segunda corrente que eu fiz para iniciar a volta. Agora, vamos para a quarta volta. Eu vou começar subindo 4 correntes, laço, e vou trabalhar 16 pontos altos. Vou fazer 2 pontos altos nesse espaço de correntes, um ponto alto sobre cada ponto alto e mais 2 aqui nesse próximo espaço, vou ficar com 16 pontos altos. Aqui está, trabalhei os 16 pontos altos. Agora, nós fazemos 2 correntes. E direto aqui eu venho fazer mais um grupo com 16 pontos altos. Então, vou pular esse grupo e a partir daqui começo 16 pontos altos. 2 nas correntes, um em cada ponto alto e mais 2 nesse espaço de correntes. Completou aqui esses 16, faz 2 correntes e trabalha aqui mais um grupo com 16 pontos altos. Então, eu vou fazer o meu até aqui e venho para a gente continuar. Trabalhei com a orientação que passei e fiz 3 grupos com 16 pontos altos. Então, aqui, 2 correntes, o segundo grupo, 2 correntes e o terceiro grupo com 16 pontos altos. Depois do terceiro grupo de 16 pontos altos, nós fazemos 2 correntes. Vamos vir nesse grupo de 3 pontos altos e no último ponto faço um ponto alto. 2 correntes. E vamos aqui virar o canto trabalhando 3 grupos com 5 pontos altos.
Então, é aquele mesmo padrão dos aumentos. Nós vamos aqui fazendo um ponto alto para cada ponto alto. Quando chega no último ponto, nós trabalhamos o aumento, fazendo nesse ponto aqui, 2 pontos altos. Então, fiz um, volto aqui, faço mais um. Aqui estão os 5 pontos altos. Agora, separo com 2 correntes. E venho fazer aqui mais 5 pontos altos, depois 2 correntes e 5 pontos altos. Então, os 4 cantos serão trabalhados com 3 grupos de 5 pontos altos separados por 2 correntes. Agora, 2 correntes. E vamos vir no primeiro ponto alto que temos à frente. E vamos fazer um ponto alto sobre ele. 2 correntes. E agora, eu venho fazer 16 pontos altos aqui. 2 pontos altos nesse espaço, um em cada ponto alto e mais 2 nesse próximo espaço, e terei 16 pontos altos. Bem, então, olha, eu vou adiantar aqui os 16 pontos altos e venho. Aqui estão os 16 pontos altos. Agora, nós fazemos as 2 correntes. E vamos trabalhar um ponto alto sobre o último ponto aqui desse grupo. Mais 2 correntes. E vamos virar aqui o próximo canto com os 3 grupos com 5 pontos altos. Bem, então, esse aqui é o padrão que nós vamos seguir agora repetindo por toda a nossa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Completei a 4ª volta com a orientação que passei. Encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo pelo meio da 2ª corrente que eu fiz para iniciar. Agora, nós vamos para a volta de número 5. A volta 5 é ponto sobre ponto aqui na parte reta. Ela é bem fácil de fazer porque é cópia da volta de baixo. A única coisa que vai mudar aqui nessa volta é que nós vamos aumentar, né, um ponto alto em cada grupo aqui, virando o canto, porque o restante é ponto sobre ponto. Então, vamos lá. Eu vou começar com 4 correntes. E vou trabalhar 16 pontos altos sobre esses 16 de base. Então, vou fazendo um ponto para cada ponto alto. Aqui está, trabalhei ponto sobre ponto, fiz 16 pontos altos, agora são 2 correntes e mais 16 pontos altos. 2 correntes, venho no primeiro ponto alto aqui desse grupo e trabalho mais 16 pontos altos. Completando aqui esses 16, nós fazemos 2 correntes e mais 16 pontos altos. Então, eu vou fazer até aqui e venho para a gente continuar. Trabalhei os 3 grupos de 16 pontos altos, 1, 2 e 3. E agora, então, nós vamos fazer 2 correntes em um ponto alto sobre esse ponto alto que está aqui sozinho. 2 correntes. E vamos virar aqui esse canto com
3 grupos de 6 pontos altos. Então, o padrão do aumento continua igual. Vamos trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto. Quando chegamos aqui no último ponto, nós sempre fazemos 2 pontos altos nesse ponto. Aqui estão os 6 pontos altos. Agora, são 2 correntes. E vamos trabalhar aqui mais 2 grupos com 6 pontos altos. 6 pontos altos, 2 correntes, 6 pontos altos. Bem, então, os nossos 4 cantos vão ser trabalhados com essa orientação. E aqui na parte reta, nós vamos fazer cópia da volta de baixo. Então, são 2 correntes, ponto alto sobre o ponto alto sozinho, mais 2 correntes, e vem aqui no primeiro ponto alto desse grupo e começa a fazer um ponto para cada ponto, e vamos trabalhar aqui os 16 pontos altos. Esse é o padrão para trabalhar toda essa volta. Eu vou completar a minha seguindo essa orientação e venho para a gente continuar. Completei a 5ª volta com a orientação que passei. Encontrando aqui o início, então fechei com o baixíssimo na 2ª corrente. E antes de continuarmos, deixa eu só falar uma coisa para você. Quando a gente está aqui nessa parte da peça que fez essas 2 voltas aqui com grupos de 16 pontos altos, pode te dar a impressão de que está começando a sobrar ponto na peça, mas não está não. Pode seguir tranquilamente, porque no final vai ficar certinho. A hora que a gente trabalha o bico, ele estende bem o tapete e vai sumir essa impressão de que está sobrando um pouco de pontos aqui quando a gente está nessa parte. Bem, dito isso, vamos para a volta de número 6. Eu vou começar subindo 4 correntes e vou trabalhar 2 grupos com 7 pontos altos sobre cada grupo de 16 que eu tenho na base. Então, eu venho aqui no primeiro ponto e vou fazendo um ponto para cada ponto até ficar com 7. Aqui está, trabalhei 7 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes, vou pular 2 pontos de base, 1, 2, a partir do terceiro, eu começo de novo aqui a fazer um ponto para cada ponto, até ficar com 7 pontos altos. Aqui estão os 2 grupos com 7 pontos altos, separados aqui por 2 correntes e pulando 2 pontos aqui na base. Agora, nós fazemos 2 correntes e a partir daqui eu começo a trabalhar mais 2 grupos de 7 pontos altos. Faço 7, 2 correntes, pulo 2 e mais 7 pontos altos. E nós vamos então com essa orientação sobre os 3 grupos de 16 pontos altos que nós temos aqui de base. Então, vou fazer o meu até aqui e venho para a gente continuar. Trabalhei com a orientação que passei, fiz 2 grupos de 7 pontos altos, 2 grupos e mais 2 grupos aqui de 7 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Bem, e agora, então, nós continuamos fazendo mais 2 correntes, um ponto alto sobre esse ponto alto que está aqui sozinho, mais 2 correntes, e vamos trabalhar aqui 3 grupos com 7 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto, 2 aqui no último.
Trabalhei os 7 pontos altos, agora é só fazer 2 correntes e mais um grupo de 7 pontos altos. Depois 2 correntes, 7 pontos altos. Então, eu vou completar essa parte até aqui e venho pra gente continuar. Trabalhei os 3 grupos de 7 pontos altos, agora vamos trabalhar aqui a parte mais estreita. Então, faço 2 correntes, um ponto alto no ponto alto sozinho, 2 correntes e venho trabalhar os 2 grupos de 7 pontos altos aqui. Então, venho no primeiro ponto e a partir daqui eu faço 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, agora faço as 2 correntes, pulo 2 e mais 7 pontos altos. Agora é só fazer 2 correntes e um ponto alto no ponto alto sozinho, 2 correntes e vem virar o próximo canto com 3 grupos de 7 pontos altos. E vamos com essa repetição por todo o restante da volta. Então, eu vou completar a minha e venho. Completei a volta de número 6. Fechei com um baixíssimo na segunda corrente que fiz para iniciar. Agora, vamos para a volta de número 7. A parte reta aqui da volta 7 será feita só com grupos de 3 pontos altos. Então, olha, para eu começar, eu faço apenas 2 correntes. Depois, trabalho mais 2 pontos altos nesse espaço de correntes que eu tenho logo à frente. Agora, 2 correntes. Vou pular 2 pontos de base, 1, 2. A partir do terceiro, eu faço 3 pontos altos, trabalhando um ponto para cada ponto alto de base. Estão os 3 pontos altos, agora 2 correntes. Vou pular esses 2 pontos, venho aqui no espaço de correntes e faço 3 pontos altos. 2 correntes. Pulo 2 pontos altos, a partir do terceiro, eu faço 3 pontos altos. Aqui, sobre os pontos altos, os grupos sempre serão feitos trabalhando um ponto para cada ponto de base. 2 correntes. Venho no espaço das 2 correntes e faço 3 pontos altos. Então, olha, vai ficando dessa maneira. Agora, eu vou repetir aqui um grupo de 3 pontos altos, então eu pulo os 2 primeiros e, usando esses 3 aqui, faço 3 pontos altos. E nós vamos sempre separando aqui com 2 correntes. Bem, então, eu vou seguir com essa orientação até trabalhar 3 pontos altos aqui sobre esses 7 pontos altos. Aí, eu venho continuando aqui a volta junto com você. Trabalhei como orientei e eu fiz aqui, por enquanto, o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupos de 3 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 2 correntes e vamos trabalhar mais um grupo de 3 pontos altos aqui nesse espaço. Então, esse daqui, eu faço 2 pontos altos pegando aqui por baixo
das correntes. E o terceiro eu faço sobre o ponto alto. Bem, então, ficou assim. Agora, nós vamos virar aqui, fazendo 3 grupos com 8 pontos altos. Faço 2 correntes e venho trabalhar os 8 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto até o penúltimo aqui. Quando eu chegar no último, vou fazer 2 pontos altos. Aqui estão os 8 pontos altos, agora é só fazer 2 correntes. Trabalhar aqui mais 8 pontos altos, 2 correntes e mais 8 pontos altos. Então, vou fazer esses 2 grupos e venho. Trabalhei os 3 grupos com 8 pontos altos, os 4 cantos, então, a mesma coisa. E agora, vamos aqui para a lateral mais estreita. Aqui, nós também vamos fazer os grupinhos de 3 pontos altos. Então, faço 2 correntes, venho sobre esse próximo ponto alto, faço um ponto alto e mais 2 aqui no espaço das correntes para formar aqui o grupo com 3 pontos altos. 2 correntes, pulo 2 e a partir do terceiro faço 3 pontos altos. Bem, então, aqui na lateral mais estreita, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 3 pontos altos. E agora, é só fazer 2 correntes e vir virar esse próximo canto com os 3 grupos de 8 pontos altos. E vamos com essa repetição por todo o restante da volta. Eu vou completar essa volta com essa orientação e venho para a gente continuar. Completei a volta de número 7 com a orientação que passei. Fechei com um ponto baixíssimo na segunda corrente que fiz para iniciar a volta. Bem, e agora vamos para a volta de número 8. Eu vou começar caminhando com 3 pontos baixíssimos até essa corrente aqui. Então, um baixíssimo para cada ponto alto. E um baixíssimo pegando pelo meio dessa próxima corrente. Bem, aqui eu vou passar a agulha por baixo dessas correntes, buscar o fio e vou trabalhar um ponto baixo. Em seguida, 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Venho no próximo espaço de correntes e prendo um ponto baixo. Então, aqui sobre os bloquinhos de 3 pontos altos, nós sempre vamos fazer 5 correntes. Vamos vir no próximo espaço de correntes e prender um ponto baixo. Então, vamos seguir com essa orientação até no último bloquinho de 3 pontos altos que nós temos aqui nessa lateral. Eu vou fazer o meu até lá e venho para a gente continuar. Aqui está, eu venho trabalhando as alças de 5 correntes presas sempre com um ponto baixo.
Olha, vim até o último grupo de 3 pontos altos e logo à frente eu tenho o grupo com 8 pontos altos. Então, olha, sobre os 3 grupos de 8 pontos altos, nós vamos fazer 3 alças com apenas 4 correntes. Eu vou distribuir da seguinte maneira: faço 1, 2, 3, 4 correntes. Venho aqui nos pontos altos e eu vou pular os 2 primeiros. No terceiro, eu vou prender um ponto baixo. De novo, 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Pulo 2, 1, 2. No terceiro, eu faço um ponto baixo. Quatro correntes. Agora, eu vou pular esses últimos 2 pontos altos e venho na alça e prendo um ponto baixo. Olha, 3 alças de 4 correntes sobre esse grupo. Eu vou trabalhar com esse padrão nos 3 grupos aqui, que viram os cantos. Aqui de novo, olha, eu fiz as 3 alças sobre o grupo de 8 pontos altos. Vamos lá, 4 correntes, pulo 2, um ponto baixo. Então, ficou dessa maneira. Olha, sobre esses grupos de 8 pontos altos, eu fiz um total de 9 alças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bem, e agora aqui sobre os bloquinhos, então, são 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Na próxima alça, o ponto baixo. Então, nós vamos com essas 5 correntes e um ponto baixo, até fazer 5 correntes aqui sobre esse grupo de 3 pontos altos, aí prende aqui o ponto baixo. A partir daqui, então, nós vamos trabalhar as alças de 4 correntes, distribuindo igual eu acabei de orientar aqui. Então, eu vou completar o restante dessa volta e venho pra gente continuar. Completei o restante da volta. E no final aqui eu fiquei com um total de 72 alças, contando todas as alças, as de 5 correntes e as de 4 correntes também. Então, no total, 72 alças de correntes. Então, aqui, olha, a minha última alça será uma alça com 5 correntes que vai ficar aqui em cima desse bloquinho, né? Então, depois de fazer as 5 correntes, eu venho fechar com o baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar a volta. Então, 72 alças. Completamos a volta 8, agora vamos para a volta de número 9. Então, vou começar vindo com a agulha aqui para baixo dessas 5 correntes e faço um baixíssimo. Em seguida, eu vou subir 3 correntes, que vão equivaler um ponto alto. E aqui nessa alça, nós vamos fazer 8 pontos altos. Então, aqui tenho 1, sigo pegando aqui os pontos por baixo das correntes, até ficar com 8 pontos altos.
Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Agora, eu venho nessa alça logo à frente e prendo um ponto baixo. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Venho na próxima alça e prendo um ponto baixo. Então, esse aqui será o padrão de repetição por toda a volta. Em um espaço de correntes, eu faço 8 pontos altos, no da frente prendo o ponto baixo, mais 5 correntes, e na alça da frente, mais um ponto baixo. E vamos repetindo isso por toda a volta. Nós vamos ficar com um total de 24 grupos de 8 pontos altos e 24 alças de 5 correntes. Então, aqui eu vou laçar e venho no espaço de correntes logo à frente, faço aqui 8 pontos altos. Bem, então, aqui está, olha, novamente eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Agora, venho na alça da frente, prendo o ponto baixo, 5 correntes. No espaço da frente, ponto baixo. Laço na próxima alça, 8 pontos altos. Bem, então, vamos com esse padrão pela volta toda. Nessa volta não muda nada. A volta inteira será a mesma coisa. Lá nas alças de 4 correntes, então, vamos continuar com esse mesmo padrão. Em uma alça, 8 pontos altos, em seguida, 5 correntes, até lá na curvinha também. Então, é só isso mesmo para trabalhar essa volta. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Completei a volta 9 com a orientação que passei. Depois de trabalhar essa última alça com 5 correntes, eu vou fechar a volta com um baixíssimo, pegando pelo meio da terceira corrente que eu fiz para iniciar a volta. Agora, vamos trabalhar a volta de número 10. Eu vou começar estendendo um pouquinho assim essa laçada. Volto aqui no mesmo local onde eu prendi o ponto baixíssimo, passo a agulha novamente aqui, busco um fio e vou ficar com 2 fios dessa forma aqui na agulha. Agora, eu laço e faço aqui um ponto baixo, um pouquinho solto assim. Em seguida, subo 3 correntes, volto nesse ponto baixo, passo a agulha por esses 2 fios do ponto baixo, busco a linha e trabalho aqui outro ponto baixo. Então, esse grupinho aqui de pontos, ele equivale aqui para mim um ponto alto com picô. Agora, eu laço, venho para o ponto alto que eu tenho logo à frente, aqui eu trabalho outro ponto alto com picô. Então, faço o ponto alto. Em seguida, eu subo 2 correntes e volto aqui no ponto alto, pegando esses 2 fios bem em cima aqui do ponto alto. Eu busco uma linha e trabalho um ponto baixo. Então, aqui está o ponto alto com picô. De novo, no ponto à frente, repito: ponto alto, subo 2 correntes, volto aqui no topo do ponto alto, pego esses 2 fios aqui bem em cima do ponto alto, busco a linha e trabalho um ponto baixo. Bem, então, nós vamos fazer o total de 7 pontos altos com picô aqui sobre esse grupo. Vamos trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até ficar com 7 pontos altos com picô.
Aqui estão os 7 pontos altos com picô, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tenho vazio aqui de base esse último ponto, nele eu vou fazer só o ponto alto sem picô. Então, olha, nesse último aqui eu só trabalho um ponto alto, não faço picô, venho na alça de correntes logo à frente e prendo um ponto baixo. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos seguir por toda a nossa volta. Prendeu esse ponto baixo direto, nós vamos laçar, vir no próximo grupo e repetir aqui os 7 pontos altos com picô. Começo aqui pelo primeiro ponto. E sigo até ficar com 7 pontos altos com picô. Pois aqui no último ponto a gente faz só o ponto alto sem o picô. Então, eu vou fazer esse grupo e venho mostrando para você como ficou. Aqui está, trabalhei 7 pontos altos com picô. No último ponto aqui da base, eu trabalhei só um ponto alto, não fiz o ponto picô. E depois desse ponto alto, então, nós prendemos um ponto baixo na alça logo à frente. Laçamos e vamos repetir aqui 7 pontos altos com picô, começando pelo primeiro ponto do grupo na base. Aqui está novamente, eu trabalhei 7 pontos altos com picô, agora laço, faço um ponto alto sem picô nesse último ponto. Venho nessa alça logo à frente, prendo aqui um ponto baixo. Bem, então, é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar a minha e venho mostrando para você como é que ficou. Completei a volta com a orientação que passei. Depois de prender o ponto baixo nessa última alça de base, eu vou estender aqui um pouquinho a minha laçada, vou tirar a agulha e eu vou fechar a volta aqui, olha. No início fiz um ponto baixo e depois 3 correntes, voltei no ponto baixo e prendi aqui outro ponto baixo para formar um ponto alto com picô aqui no início. Então, nessa corrente que eu tenho aqui logo acima desse ponto baixo inicial, eu vou vir com a agulha de trás para frente e vou passar pelo meio dessa corrente. Passo a laçada de volta aqui na agulha, eu ajusto aqui a laçada e busco para trás. Agora, eu laço mais uma vez e corto o fio. Depois é só esconder essa ponta pelo meio dos pontos, aqui pelo lado do avesso e depois estender a peça. Então, eu gosto sempre de começar a estender assim do meio para fora. E aqui, olha, nos pontos picôs, eu gosto bastante de pegar picô por picô e puxar assim para cima. Para que o trabalho fique bem bonito e bem assentado no chão. E encerramos mais uma peça, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e, se possível, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. E se você quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você. É só clicar nessas imagens que você será levado à videoaula. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais um passo a passo.